sobre a sua cidade, né, sobre o seu povo, como era que estava tudo aquilo ali. E mediante a circunstância que estava naquelas províncias, ele disse que estava em total desprezo, miséria, os muros de Jerusalém fendidos e suas portas queimadas a fogo. Então sucede que aqui Neemias, mesmo estando ali ocupado, Neemias mesmo estando ali em seu campo de trabalho, Neemias, né, fica, né, diante daquela situação, ele se sente como que alguém que pode se levantar, alguém que pode pedir socorro, alguém que pode fazer alguma coisa além do que ele já era ali no palácio, diante do rei, como copeiro, ele queria fazer além. E nos nossos dias não é diferente. Muitas das vezes Deus nos chama para que venhamos ser, no caso, uma dona de casa, um estudante, um profissional público, um profissional liberal, ou alguém ali em um cargo eclesiástico. E muitas das vezes nós se colocamos nesta posição somente por fazer aquilo. Só tem que a palavra de Deus nos fala que temos que fazer tudo que estiver, né, ao nosso alcance, porque lá no céu não vai ter trabalho, lá no céu não vai ter empresa, lá no céu não vai ter indústria. Então, o tempo de fazermos é hoje, cumprimos o chamado, cumprimos a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Neemias aqui, ele ouvindo essas palavras, ele se assenta e ele começa a analisar e ele começa a refletir sobre tudo aquilo que estava acontecendo em Jerusalém. E a Bíblia diz que ao sentar aqui, ele reflete sobre a situação que a cidade e o povo se encontram, e aqui ele chora. E aqui ele lamenta por alguns dias. E alguns dias ele também esteve jejuando e orando perante o Deus do céu. Hoje, nos nossos dias, é tão difícil nós ver alguém assim se prontificar, alguém se levantar, alguém se colocar no lugar de uma causa, de uma pessoa, de um lugar, um problema ali que acontece ao derredor. Porque nós vivemos em uma geração que cada um só quer para si. Muitas das vezes só olhamos para o nosso próprio umbigo, nós só queremos receber, nós só queremos para nós. Mas Neemias não. Neemias aqui, ele viu a situação que se encontrava aquele povo, aquela cidade. O povo estava em total desprezo, em total miséria. A cidade, os muros estavam derribados, as suas portas queimadas a fogo. E aí ele se levanta ali, reflete sobre tudo, ali ele chora, ali ele lamenta diante de Deus por alguns dias. E ali chorando, lamentando a Deus, né, sobre aquela causa, aquela situação, ele se prontifica por aquele povo, por aquela cidade, para pedir a Deus como seria, o que Deus queria que ele pudesse fazer, o que era necessário ele ali fazer, o que seria que ele podia, né, verdadeiramente fazer por aquele povo, por aquela cidade. Aí nós vamos ver que aqui também ele, junto com o lamento e com o choro, ele começa também a jejuar, ele jejuma. Quantas das vezes nós mesmos, diante de situações que acontecem, nós corre atrás de A, corre atrás de B, nós chora, lamenta para homens, mas nós não paramos, sentamos como fez aqui Neemias, nós não chora perante ao Deus do céu, nós não se lamenta colocando na presença de Deus toda a situação, toda a causa, o que é necessário, o que precisa, o que verdadeiramente cabe a nós fazer. Nós, né, com a força do nosso braço ou com a nossa boca, nós corre atrás para tentar resolver, solucionar de um dia para outro, mas com Neemias que foi diferente. Ele esteve jejuando e orando perante ao Deus do céu.
trazendo esta mensagem para os nossos dias, para a igreja do Senhor hoje, nesse século 21. Nós vemos que a igreja não gosta de orar. É uma igreja patética, é uma igreja frágil, é uma igreja que não quer clamar, é uma igreja que não quer verdadeiramente se dispor com os joelhos dobrados, não quer se dispor um momento diante do Senhor, da presença de Deus. Mas queremos receber. Eu não sei aonde se encontra isso na palavra de Deus, que de qualquer jeito, de qualquer maneira, Deus vai nos entregar algo, Deus vai nos abençoar, Deus vai... Não, o que Deus quer verdadeiramente que nós estamos aos seus pés, na sua presença, buscando a sua face. E aqui Neemias, jejuando e orando perante a Deus, ele coloca toda circunstância, toda situação na presença de Deus. Logo em seguida aqui vamos entender e compreender que ele orou a Deus. E Deus verdadeiramente ouviu aquela oração. Deus verdadeiramente recebeu aquela oração, porque Neemias aqui, ele começa a interceder pelo aquele povo, confessando os pecados dele, confessando os pecados daquele povo, a miséria daquele povo, o sofrimento daquele povo. Nós vivemos num dia chamado uma igreja moderna, no qual a igreja é uma igreja patética, que só quer receber tudo facilmente. Crente que só quer orar 2 minutos, para que Deus venha abrir os céus. Crentes que não confessam mais pecado, crentes que se colocam diante de Deus como que seja um servo verdadeiramente obediente, que ali vai fechar os olhos e Deus já está abrindo os céus para ele. Não, igreja, nós somos miseráveis, nós somos pecadores, nós não recebemos, nós verdadeiramente não merecemos receber nada de Deus. Por isso que temos que se achegar a Ele, pedir misericórdia, pedir graça, pedir verdadeiramente que Ele perdoe os nossos pecados, que nos alcance verdadeiramente, passando em revista, sondando nossa mente, sondando nossos corações, tirando toda hipocrisia, todo orgulho, toda soberba, toda ganância, tirando todo engano de dentro de nós, todo erro, tirando todo espírito ou pensamento faccioso, maligno. Nós somos ser humano. Temos que confessar os nossos pecados, confessar os pecados daqueles que nos conhecem, aqueles que nós conhecemos, aquelas vidas que estão ao nosso derredor. Nós temos que clamar a Deus por misericórdia, para que Deus verdadeiramente nos alcance a cada dia com essa porção de graça e de misericórdia. E aqui quando nós vemos aqui a partir do versículo 5, ele diz assim: e disse, Senhor Deus dos céus, grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para aqueles que te amam e guardam teus mandamentos. Olha só, a expressão de Neemias ao começar a orar a Deus. Ele começa elogiando a Deus. Ele começa a dizer que Deus é um Deus grande, um Deus terrível, que guarda a sua palavra, guarda seus mandamentos, mediante qual seja o tempo, a época, a situação, a circunstância. Deus sempre guardará os seus mandamentos. Para com aqueles que te amam e guarda os seus mandamentos. E aí? Eu e você? Não precisamos desta graça? Não precisamos da misericórdia deste Deus? Precisamos verdadeiramente entender e compreender que somos seres humanos. E que o Deus o qual nós queremos servir é um Deus santo, um Deus grande, um Deus terrível, um Deus que tem mandamentos e princípios, e para que verdadeiramente nós estejamos na sua vontade, nós temos que obedecer estes princípios, obedecer verdadeiramente os seus mandamentos. Não temos como pular, não temos como passar por isso sem uma palavra chamada obediência. Com Deus é obedecer princípios,
é obedecer seus mandamentos, é obedecer a sua palavra. Então nós temos que se achegar a Ele, pedindo para Ele a sua misericórdia para conosco, confessando os nossos pecados, confessando as nossas maledicências, confessando para Ele que somos frágeis, que somos dependentes dEle, que necessitamos da sua misericórdia, da sua graça, do seu amor para conosco. E nós vamos entender que aqui Neemias passou neste propósito com Deus 120 dias. Orando, jejuando, chorando, se lamentando, ali orando perante a Deus, confessando diante de Deus o pecado não só dele, mas de todos aqueles que se encontravam naquele desprezo, naquela miséria, mediante aquela circunstância, em meio a Jerusalém, desmoronada ali, com os muros ao chão, as portas queimadas a fogo, em total desprezo. Qual é o problema hoje de nossas vidas? Qual é o problema hoje que você se encontra? Qual é a situação que você se acha difícil? Qual é o momento que você está passando de enfermidade, de dívida, de desemprego, de falta da presença de Deus, falta de força, de ânimo, de alegria do Espírito Santo, da paz de Deus no teu interior? Esta palavra é um exemplo para cada um de nós. É um exemplo para mim, é um exemplo para você, porque mediante o problema que se encontramos, a circunstância que se encontramos, é momento de vermos que se Deus está permitindo a causa, Ele tem algo para nos entregar através desta causa. É momento de entendermos e compreender que mediante a circunstância que nós se encontramos, há uma saída. Há uma palavra de Deus sobre tudo isso. E a palavra de Deus é: assentai, chorai, lamentai por alguns dias, jejuando e orando perante ao Deus do céu, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo perdão, pedindo a sua presença, pedindo por misericórdia, pedindo para que Ele alcance. Porque se verdadeiramente Deus o alcançar nessa circunstância, no meio desta dificuldade, no meio desta situação, verdadeiramente vai ter vitória, verdadeiramente vai ter saída, verdadeiramente você vai contemplar Deus fazendo na sua vida, em favor de sua vida, em favor daquilo que você pede, e você ainda vai agradecer a Deus. Porque Neemias aqui, ele passou esses 120 dias orando perante o Senhor, buscando a presença de Deus, e Deus o correspondeu com extraordinária resposta. Deus o colocou, ele mediante o que ele pediu, entregou tudo que ele precisava, que ele necessitava, e ele foi o alvo de ir a Jerusalém, analisar tudo o que estava acontecendo em Jerusalém, o que verdadeiramente era necessário, o que precisava na construção, o que verdadeiramente ali precisava de materiais, o que precisava de pessoas para o ajudar, de ferramentas, o que precisava de guarda, o que precisava ali de tudo. E Deus o concedeu, entregou em suas mãos. A palavra de Deus vem dizer que Neemias formou 28 equipes, junto com ele aqui. Se levantou o inimigo, se levantou, porque os inimigos têm que se levantar mesmo. Porque a palavra de Deus nos fala que mediante nós andar na presença do Senhor, o Senhor está presente em nossas vidas. O inimigo é derrotado, o inimigo já está com sua sentença, sentenciado. Mas a palavra de Deus nos diz que Neemias, continuando no seu propósito, continuando ali, na obra qual ele tinha começado a fazer, ele disse: eu estou em uma grande obra e não posso descer. Eu estou numa grande obra e não posso parar. Qual é a grande obra que você começou? Qual é a grande obra que você se encontra neste dia, neste momento, neste tempo? O Senhor tem uma palavra para você. Não pare, não desista, não desanime.
Persista, continue, persevere, não temas. Vá em frente. Continue no propósito que Deus o colocou, continue no propósito que Deus te chamou, continue perseverante, ainda que muitas das vezes ao amanhecer você não tenha o ânimo de permanecer, de continuar, mas abra sua boca, dobre o seu joelho, peça a Deus, peça ajuda, peça misericórdia em oração ao Senhor, que Ele vai te dar o bom ânimo para você perseverar, continuar firme e esta obra ser uma obra finalizada. E vamos entender que Neemias orando 120 dias diante do Senhor em um propósito com Deus. Deus trabalha tão extraordinariamente na vida deste homem. Por amor a este homem, por amor a este povo, por amor a esta cidade, por amor a esta obra. E a palavra de Deus nos diz que em 52 dias, Neemias edificou os muros daquela cidade. Edificou aquela cidade em 52 dias. Agora eu me pergunto, Deus era com este homem ou não era? Um homem que fica diante do Senhor 120 dias em oração, entra ali na cidade, começa a ver como o que precisa, o que necessita, e daquele momento, 52 dias depois, a cidade está com seus muros edificados. Deus entrega verdadeiramente ali, uma confirmação que Deus estava com ele, que Deus era com ele, que Deus era com ele naquela obra, que ele verdadeiramente estava na vontade de Deus. E é isso que eu e você necessitamos, estar na plena vontade de Deus. Que se ficarmos na plena vontade de Deus, com certeza Ele nos entregará a vitória sobre a obra que Ele nos responsabilizou, que Ele nos capacitou a fazer. É na sua vida espiritual? Busque. É na sua vida física? Continue buscando. Continue na presença de Deus, pedindo misericórdia que Ele te socorre. É na sua vida financeira, é no ministério, é na sua família, é dentro do seu lar. Continue no propósito, continue no lugar do chamado, cumpra a sua missão, seja um visionário, veja além do que Deus pode fazer, não porque você pede, ou porque você pensa, ou porque você imagina, não, porque Deus é um Deus extraordinário, poderoso, que Ele é grande para fazer além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Neemias finalizou esta obra, colocou tudo no seu devido lugar, e o nome do Senhor foi exaltado, glorificado. Que assim seja o nome do Senhor também glorificado sobre a minha e a tua vida, no processo, no meio da causa, no meio do propósito, finalizando tudo com a bênção de Deus e para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando sua vida grandemente todos os dias da sua vida, te dando força, fortalecimento e te ajudando a prosseguir a cada dia. Em nome de Jesus Cristo.